Empieza el matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skyler. Why so serious? Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. To poison and destroy my brother. Amélie Poulain. Así fue como terminé llamándome a Tokio. Tadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Muito bem, buenas noites, estamos começando mais um Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Hoje, 22 de julho de 2020, 7h07 da noite. Você sabe a hora que a gente está gravando esse programa, mas a gente não sabe que horas você está ouvindo. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, bom o que você preferir. Lembrando, estamos em diversas plataformas de podcast, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e Anchor. E agora também estamos no YouTube, para você entrar lá, se assustar com o Fabrício e ficar feliz com a Débora, ou também não, né? Aí vai de cada um, né? Aí vai de cada um. Muito bem, lembrando, nós somos um podcast de audiovisual, mas não somos exclusivamente um podcast de audiovisual. Quem já está conosco sabe que nós também somos um projeto de ajudar pessoas. Por quê? Porque estamos vivendo uma situação de Covid, temos muitas pessoas que estão passando por apertos financeiros em função da falta de trabalho e em função da inoperabilidade. Existe essa palavra? Creio que sim. Bom, da falta de operação aí do nosso incrível, só que não, governo, né? Muito bem. Então, lembrem de acessar catarse.me. Entrou lá, digita no campo de busca, Roda de Cinema, vai estar, a nossa página tá lá com todas as recompensas para você ajudar mensalmente. Galera, ajuda! 100% da verba retirada dos custos de produção, 100% da verba é revertido em cestas básicas e doado para comunidades carentes. Então, bora pisar no acelerador nisso, que a gente tem que cumprir a nossa parte como cidadão, a gente tem que ajudar o social. Ok? Muito bem, muito bem. Ó, vocês já ouviram a voz da nossa entrevistada de hoje? Para quem é fã como eu, que já venho acompanhando o canal do YouTube há muito tempo, já sabe quem é, mas eu ainda não vou revelar. Muito bem, Tchau, tchau. Mistério! Muito bem. Na nossa bancada de hoje temos ela, sempre incrível, espetaculenta, Débora Delta, atriz, apresentadora, locutora e produtora nas horas vagas, né, Debinha? Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, querido. Boa noite para todos aí também. A gente sempre, né, se vira nos 30. Sou comunicadora, né? Porque a gente faz um pouquinho de tudo. Roteirista também, enfim. Exato. Eu já me viro nos 30, nos 20, nos 15. Apareceu, a gente se vira, cara. A gente vai dando jeito. Exatamente. Né? E prazer receber a Krishna aqui, né? Nossa, eu revelei. Já revelou o nome dela? Já falei. Meu Deus, ela revelou. Eu tô querendo... Sabe o que é isso, gente? Eu quero pegar o lugar do Fabrício, que ele não sabe ainda. Teremos surpresas. É que eu não ia revelar pra Débora, mas em breve, quem sabe, tem uma surpresinha pra você aqui, viu? Muito bom. Bom, muito bem. No outro lado da bancada, sempre incrível, esta pessoa que é produtor cinematográfico, produziu Turma da Mônica Laços e o documentário Adoniran, Meu Nome é João Rubinato e muito mais, né? O cara que tá aí 25 anos no mercado. Ele, Cal Quintas, seja bem-vindo, meu querido. Oi, delícia estar aqui de novo. E eu tenho que confessar que apesar da Débora já ter dado um teaserzinho de quem é a nossa convidada hoje, é uma das pessoas que eu mais admiro no mercado audiovisual. Até passei perfume para poder fazer esse podcast, porque além de tudo, ela é uma das pessoas mais elegantes do nosso mercado também. Então tenho certeza que o programa de hoje vai ser uma delícia. Ai, fofo, Cal, seu galanteador, seu safado, vou te dar um beijo na boca.
Não, e detalhe, ela nos revelou aqui nos bastidores de que ela já tinha tomado banho, já tinha retirado a máscara. Ela, poxa, eu preciso entrar na entrevista. Teve que maquiar de novo, maquiou e está aqui, marcando presença. E agora eu vou revelar. Chegou a hora, muito bem. Formada em jornalismo e cinema pela PUC Minas e com curso de extensão em ficção científica pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, ela tem uma trajetória de mais de 25 anos no mercado audiovisual. Ela atuou na Discovery Networks, nos Estados Unidos, e na Mixer Filmes aqui no Brasil. Durante 8 anos, trabalhou no A&E Television, primeiro na produção executiva, né? Ela entrou e atuou na produção executiva, mas logo depois assumiu a direção de conteúdo original dos 4 canais do grupo: History Channel, A&E, Lifetime e o History 2. Eu sou fã de todos esses, viu? Dos History, então, meu Deus do céu. E desde 2016, comanda a imprensa marrom. Já tá revelando, já tinha revelado, né? E também escreve para o Meio Mensagem e portal Comunique-se. Muito bem, seja bem-vinda. Uma salva de palmas da pós-produção, Cristina Marrom! Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de participar. Ai, que delícia. Adorei Muito bem. essa introdução calorosa. Parece um jogo de futebol, né? O cara narrando um jogo, é uma loucura. Amando. Bom, Vamos vamos lá. Cris não, porque não é Cris, né? A pessoa fala que ela é elegante, aí fala, manda um teu cura já no começo. Ai, maravilhosa. Cristina, uma dúvida que me vem à cabeça, cara. Sempre todo entrevistado que senta aqui com a gente, né? Quando, como e por que essa pessoa começou a mexer com audiovisual? Porque tem tanto trabalho, a família nos estimula sempre a ir para as áreas mais técnicas e financeiramente garantidas. O que te estimulou e falou, cara, eu vou e eu quero? Nossa, eu passei a adolescência inteira achando que eu ia fazer medicina. Eu sou super nerd e tirava nota boa e tal. Mas eu sou filha de doidões, né? Eu chamo Krishna, perceba, a pessoa, né? Não Você é brasileira, né? Sou brasileira, mas eu não vim dessas famílias normais, gente. Meu pai e minha mãe são muito doidos. E aí, os dois artistas plásticos e tal, então eles achavam já um absurdo eu querer fazer qualquer coisa que não fosse ligada à arte e tal. E eu escrevia muito, e aí, enfim, naquela coisa, não sei o que eu vou fazer. Muita gente vai parar no curso de comunicação, eu fui parar em jornalismo, ainda numa coisa, puta, será que o que eu faço? E todos os meus colegas, como é que você não vai fazer medicina? Você passa em medicina, você vai fazer a merda de comunicação. E eu não sei o que eu faço. E fui. Olha. E já no meu primeiro período, eu arrumei um estágio, eu não tinha dinheiro nenhum, eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, arrumei um estágio numa TV, não saí nunca mais. Então, foi isso, eu saí de uma TV para outra, fui emendando um trabalho no outro, me fudi. Qual que foi? Então, eu tô aqui para o povo não se fuder tanto, entendeu? A minha missão é passar tudo que eu aprendi para as pessoas não caírem nos mesmos buracos, sabe? É isso que eu ia falar, cara. A tua missão, assim... Aliás, você, não sei, eu acabei não comentando isso antes, mas eu já trabalhei com a Letícia Padilha, Bulhões. Querida. Minha colega, ela quase esteve aqui na bancada hoje com a gente, só não veio porque o gatinho dela, cara, ela perdeu o gatinho dela, você ficou sabendo, Pagu, né? Morreu, Paguzinho. Que pena. Bom, vamos lá, então, já a nossa primeira pergunta da bancada, Débora Delta. Vamos lá. Krishna, seja bem-vinda, né? Eu acabei revelando seu nome antes do Fabrício mesmo, mas tudo bem, acontece. Krishna, eu queria perguntar um pouquinho para você, antes da gente entrar na parte do mercado de trabalho mesmo, queria perguntar um pouquinho sobre a sua formação, porque eu tenho várias amigas, eu fiz comunicação social também, além de artes cênicas, e eu tenho várias amigas que fazem cursos, principalmente voltados para a área técnica, né? Não só a faculdade mesmo, mas às vezes cursos especializados. E elas sentem já na própria faculdade ou já dentro do próprio curso esse preconceito, né? Essa dificuldade até às vezes de liderar, por exemplo, um trabalho dentro desse curso. Então eu queria que você falasse um pouquinho como foi a formação para você também dentro desses cursos, principalmente de audiovisual e cinema. Eu fiz jornalismo e depois eu estudei cinema. E já, assim, como eu tive que trabalhar muito cedo e não tinha chance de dar errado, quando você tem que pagar conta, você não tem
um que a gente chama de safety net, né? Aquela redinha do trapézio para poder cair, você tem que se segurar e você tem que dar conta. Ser mulher nessa situação é um pouco complicado? É complicado. Há milênios atrás era mais complicado. E eu ainda fui para os Estados Unidos como produtora executiva, mas assim, era a primeira escalão de produtora executiva. Eu não sabia nada, aprendi tudo no Discovery. Tem que agradecer uma chefe maravilhosa que eu tive, que me ensinou tudo. Ela é o Diabo Veste Prada, ela é super conhecida no mercado. Mas, cara, ela foi carrasca, mas me ensinou tudo. Eu tenho que mega agradecer. E aí, assim, eu fico vendo que é muito difícil para as mulheres que vão na suavidade, que vão no afeto, que eu faço mais isso, eu não vou muito, eu não sou do confronto, eu tento evitar, eu não sou uma pessoa que se impõe, eu sou feminina, né? Tem toda uma coisa que é um pouco mais difícil. Ainda por cima, racialmente, eu sou misturada e latina lá era um negócio de louco, assim. Eu acho que a gente tem que ir com as ferramentas que a gente tem, sejam elas quais forem. Então eu vejo que se a Débora Ivanov, minha querida Ivanov, conseguiu virar presidente da Ancine, mesmo que momentaneamente, mesmo que tivesse um custo gigante para a vida pessoal dela e tudo mais, sendo doce, sendo fofa, a Laís Bodansky na SPCine, a gente tem tantas mulheres hoje em cargos de liderança com perfis tão diferentes. Eu acho que você tem que usar as ferramentas que você tem, todas elas. Então a gente tem que entender quais são essas ferramentas, polir, deixá-las bonitinhas ali à mão para você conseguir usar, sabe? Eu acho que tem esse caminho, os cursos facilitam, é importante a gente estar sempre ligado, sempre nessa posição de aprendizado, sabe? Porque se a gente parar e achar que sabe, a gente vai ficar igual homem. Ai, fudeu! Maravilhosa! Não, gente, é sério. Eu acho que a autoestima vem com o peru, sabia? Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Bate na madeira, todos batendo na madeira. Olha só, não sei se vem com peru, não. Eu não vou assinar isso que você disse embaixo, não. Acho que a gente também, enquanto homens, temos problemas de autoestima mesmo. Acho que não é privilégio de mulheres, não. Sim. Concordo contigo que deve ser um caminho muito mais difícil, né, para as mulheres irem galgando e tal. Mas, sei lá, acho que a gente tem visto, graças a Deus, nos últimos tempos, uma certa mudança, sim. A gente tem visto bastante. Os nomes que você citou aí são nomes fodidos do nosso mercado audiovisual e tudo, né? Mas, Cal, eu, assim, nos boards todos das companhias, eu trabalhei em corporações americanas, né? Sim. É um negócio muito doido, assim, o board do History, quando eu fui contratada, não tinha, era um negócio de doido, puxado. Sim. Mas assim, eu vejo assim, algumas mudanças. Se a gente for trazer para hoje, por exemplo, sim, tá melhorando, né? Tá melhorando. Diretora de aquisições mundiais da Netflix, por exemplo, é uma mulher, né? Então, assim, a gente começa Netflix a ter Gente, Netflix se preocupa em diversidade de verdade, ali não é da boca para fora. Das poucas companhias que tá fazendo dever de casa. É isso mesmo. Ó, antes de ir, porque a gente separou na pauta aqui, cara, um momento só para falar disso. É só para falar do espaço da mulher. Eu já falando de mulher, porque eu não consegui segurar esse tema. Tá certo mesmo. A Débora é assim, ela introduz a convidada antes, ela pergunta, ela responde. A Débora é fogo. Mulheres, né? Mulheres no audiovisual são assim. Então, estão ocupando espaço, cara, tá ótimo. Cristina, voltando um pouquinho, a história dos Estados Unidos. Você não foi para lá direto na Discovery, né? Você trabalhou uns anos na Discovery lá, mas você foi para lá, se não me engano, pela Telemundo, é isso? Como é que rolou essa tua ida para lá? Fui fazer um freela, precisavam de uma pessoa para fazer uma pesquisa no departamento material de arquivo da Telemundo, e precisavam de alguém que falasse espanhol, pelo menos entendesse muito bem espanhol. Meu padrasto, o segundo marido da minha mãe, é uruguaio. Eu lia Mafalda desde pequena, mas eu nunca tinha falado espanhol na vida. Eu entendia tudo e não falava nada. Falei que eu falava. Tipo, na época era mi espanhol es fuera, tipo, nada espanhol. E aí fui na cara e na coragem e adoraram. Fiz ali o freela que eu tinha que fazer, até durou um pouco mais, mas assim, já nas primeiras semanas que eu tava lá, falaram, tem uma vaga, aliás, minha amigona, que hoje tá na Netflix, Dani Vieira, me falou, olha, tem uma vaga no Discovery, vai lá, porque você não tenta, não sei o quê.
E aí, como eu já era nerd, que amava ciência, gente, eu estudava ciência no final de semana, eu tinha um grupo para estudar física, a louca. Aí, falei, vou lá no Discovery, né, assim, tipo, como quem não quer nada. Aí eu amei o prédio era incrível. Eu falei, cara, eu quero trabalhar nesse prédio. Eu nem ligava qual era o cargo. Eu quero trabalhar aqui. E aí foi mais ou menos isso. Muito bem. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho aí dos Estados Unidos. Você fez um curso de ficção científica pela Universidade de Michigan nos Estados Unidos, né? Eu fiz um monte de curso diferente, uns aparecem lá no meu LinkedIn, esse aí aparece, mas eu fiz um agora em Yale, que era outra coisa completamente diferente. Eu faço uns cursos muito doidos. Eu fiz The Science of Wellbeing. Tipo, eu faço cursos aleatórios loucos, entendeu? Mas esses cursos, você consegue aplicar no mercado audiovisual? De que forma, de fato, eles te ajudaram a se tornar uma profissional mais capacitada, mais habilidosa e mais reconhecida pelo mercado? Que eu não sei. Tem umas coisas que a gente aplica meio sem lembrar que você aprendeu aquilo especificamente. Esses de ficção científica, eu não me lembro nenhum momento assim especificamente de aplicar, mas todos eles acabam formando uma colcha de retalho que a gente né? A gente é aquilo que a gente viveu, que a gente estudou, as pessoas com quem a gente conviveu, né? Os namorados, maridos, enfim, a gente vai virando essa amálgama de outras energias e coisas. Então, eu acho que no final foi bom, mas especificamente eu não sei nem te explicar, assim. Sim, é algo que tá no inconsciente, você vai praticando no dia a dia, que você, provavelmente foi algo que você foi juntando, né? É o que você falou, nós somos uma amálgama de coisas, né? E então, aproveitando que estamos falando da sua carreira, quando você se tornou diretora de conteúdo original na A&E Television, cara, enfim, é um negócio que eu não consigo nem imaginar. Primeiro, o que você fazia exatamente? O que você... Nossa senhora, eu tomava no cu todos os dias. Gente, eu tomei no cu 8 anos, meu Deus do céu. Eu fazia tudo de cabo a rabo, desde receber todas as ideias, aquisições, coproduções, parcerias, tudo que era ideia que ia sair do papel, da ideia até a master final e pro ar eu tinha que tomar conta. Assim, eu era mãe dos projetos, mesmo quando eu era produtora executiva. Então eu ganhei o título depois, mas eu abri o escritório do History no Brasil. Então eu era realmente mãe de todos os projetos. E é muito doido que eu estabeleci quando eu comecei a trabalhar no History, depois de sair da Mixer, porque eu fiquei 2 anos na Mixer. Eu falei, eu preciso ouvir as pessoas que estão no mercado, eu preciso dar chance para os produtores. E aí eu estabeleci um negócio que foi melhor que vários desses cursos que eu faço. Todos os dias, às 11 da manhã, por todos esses anos, eu falei com algum produtor. Igualzinho, tipo, é religioso. Todos os dias, às 11 da manhã, eu ouço alguém sobre a sua ideia. O que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, como é que... E aí, isso virou uma porta, assim... de enxurrada de coisas que não necessariamente cabiam no History, ou no A&E, ou no Lifetime, né, nos canais que eu cuidava, mas eu pude participar de alguma forma, ou ser madrinha de projetos que eu falo, gente, eu não acredito, que coisa incrível, tipo Drag Me as a Queen, que foi para o Entertainment, que virou formato vendido internacionalmente, entre tantos outros projetos que eu fico orgulhosa de ter falado, vai ali, faz não sei o quê, vai para lá, melhora tal coisa, reforça isso aqui, tenta fazer uma parceria com fulano. Então, essa troca, para mim, foi sensacional. Qual foi o projeto que você mais... Se é que tem isso, é difícil escolher. Qual que você mais gostou de produzir e qual faltou produzir? Que eu gostei de produzir, eu amei fazer 1000 Dias, porque a gente falou da construção de Brasília, e aí tinha ficção com doc, os personagens davam entrevista, mas a gente botava material de arquivo, parecia que eles faziam parte do material de arquivo. Ficou um negócio lindo, assim, animal. Eu amei produzir esse. Eu sofri pra caralho em outros que ganharam um monte de prêmio, hoje estão na Netflix, tipo Até que a Morte nos Separe. A gente falava de feminicídio, na época que a gente ainda chamava de crime passional. É um negócio que deu tanto resultado de audiência que mudou o perfil do A&E no Brasil. Então o A&E virou um canal mais de crime depois dessa série que eu fiz de tanta audiência, e eu fiz muitas outras lá.
Mas tem sempre algum projeto. Toda hora eu lembro de algum que eu falo, putz, isso aqui foi incrível, Verão da Lata, para falar daquelas 22 toneladas de maconha que vieram parar no Rio e em São Paulo em 87, 88, e tantos docs e séries que eu fiz que eu falo, que delícia ter feito isso aqui. Alguns sofrendo mais, outros sofrendo menos. Mas o que faltou produzir? Aquela produção que fala, putz, cara, eu gostaria muito de ter feito disso e eu não fiz. Ou não pensei na época, hoje eu teria feito esse tema ou esse projeto. Cara, eu tenho um projeto que nasceu depois de eu sair desses canais, que eu comecei a desenvolver assim que eu saí do History and Lifetime, eu fui pro Quebrando Tabu. Eu fiquei lá alguns meses aprendendo um monte de coisa, foi incrível, e eu desenvolvi uma ideia ali, que tudo bem eu sair com essa ideia minha hoje, é uma propriedade intelectual minha, e agora eu tô na Band, né? Eu tô fazendo os conteúdos na Band como apresentadora, que é um outro rolê que não tem nada a ver com o resto da minha história, mas que meio que cruza o caminho e é incrível, eu tô doida pra fazer, então não tem o que eu não fiz, tem o que eu ainda vou fazer, sabe? Ainda veremos muitas coisas de Cristina Marron. Muito bem. Deb... Assim espero. A gente também, viu? Aliás, estou adorando seu conteúdo da Band, cara. É maravilhoso. As lives que você faz... punheteiro! Não. Ó, é sério, cara. A forma como você consegue lidar ali nas lives com os comentários da galera, a galera é meio sem noção, né? Galera mega sem noção. Gente, pra quem tá ouvindo e não sabe o que eu faço na Band, eu fui convidada para fazer uma consultoria nos conteúdos dos canais pagos da Band. Aí dei uma sugestão para o Sex Privé conversar melhor com as marcas sem ser um conteúdo pornô adulto. Os caras adoraram, pediram para eu apresentar, eu fui apresentar. Já nas primeiras semanas disso, a Band viu, me chamou para apresentar o Cine Privé, aquele que todo mundo batia punheta quando era adolescente. E aí eu apresento... Emanuele! Saudosa Emanuele! Exatamente, a Emanuele ainda tá lá, gente. Pode ir lá que a gente ainda reprisa a Emanuele de vez em quando. E aí eu apresento o Cine Privé e apresento umas coisas no Sex Privé, sempre falando zoeira, nunca na fazenda sensual, nem nada disso, mas é engraçado e as pessoas gostam. Então. Não, cara, você tem um jogo de cintura ali que, olha, caramba, nossa, como ela vai se sair com essa pergunta? Ela consegue. Juro que é infinitamente mais fácil transitar pelos doidos machistas e tal, que estão ali no Sex Privé e na Band. E olha que a gente está falando de TV aberta e as lives são com a Band FM, que é rádio, então pega uma galera classe C, D e E. É infinitamente mais fácil falar com essa galera e lidar com isso do que lidar com as corporações americanas e o machismo que existe nelas. Olha, é uma deixa incrível para nós entrarmos. Vai a Débora, já vai você, Deb, entrarmos no tema da nossa pauta, que é o espaço da mulher no audiovisual. Dedé, manda bem. Muito bem. Bom, Cristina, eu queria perguntar para você se você já passou por algum caso, alguma situação de insubordinação das pessoas que estavam trabalhando na sua equipe com você, pelo fato de ter uma mulher na liderança. E como você conseguiu lidar com essa situação? Gente, quem dera fosse na equipe, quem dera fosse insubordinação. Eu tive que lidar com coisas assim do arco da velha, de estar em reunião para falar, tô preocupada com a alta do dólar, isso vai impactar no nosso orçamento, que não sei o que, explicando. Imagina, sala de homens e ter que ouvir, você tá muito preocupada, vai dar pro seu marido que passa. Deus, Gente, nesse nível, eu já recebi cantada de gente superior, e aí eu tenho que fazer a burra, né? É ótimo que eu era meio loura, né? Agora, não tanto, mas eu era. E aí, eu fazia a loura, eu fazia tipo, não sei quem... Tipo, fingia que não estava entendendo e escapulia, sem briga, sem conflito. Mas, assim, foram inúmeras vezes, inúmeras situações, machismo de todos os tipos, inclusive de produtores que iam fazer pitching para mim. Se tinha um estagiário na sala, o produtor olhava só pro estagiário, tipo, velho, o cara acabou de entrar no audiovisual, eu tô aqui há 30 mil anos, eu que posso abrir a carteira para você, olha para mim. É um negócio muito doido.
Era paquera. Era o cara paquerando estagiário, né? O meu estagiário não era bonito, não, mas lá, né? Tadinho! Eu tenho por mim que esses caras machistas, essa galera assim, verdadeiramente eles têm uma questão de sexualidade mal resolvida deles, com eles mesmos, e recomendo fortemente uma terapia. Mas a gente tá melhorando, tá tudo melhorando, juro. Tá todo mundo aprendendo sobre racismo, machismo, homofobia. As coisas vêm evoluindo. Por mais que pareça que a gente 10 passinhos para frente, 8 para trás. A gente volta. Igual a gente está no momento agora, num nesses passos aí para trás. Mas daqui a pouco a gente anda para frente de novo. Tá tudo certo. Eu concordo com a Krishna também. Eu acho que eu vejo muitos homens também procurando se desconstruir, então eu acho que isso já é um grande passo, sem dúvida. Eu mesmo estou aprendendo, estou adorando aprender dessas coisas. Mas isso tudo é graças a movimentos que começaram através de mão de mulheres mesmo. Você pega o Me Too, por exemplo, fez essa série de denúncias e está mudando absolutamente a cara do mercado, pelo menos nos Estados Unidos e tudo, e acabou virando uma referência para os lugares. O Ninguna Menos, na Argentina e tudo, ou seja, e aqui também, né? Você participa do movimento da Mulheres no Audiovisual Brasileiro. Você podia contar um pouquinho dessa iniciativa para a gente, não, Krishna? Nossa, é tão legal, tenho tanto orgulho de participar. A Malu me chamou, Malu Andrade, ela estava na SPCine, agora ela voltou para a SPCine, saiu e voltou. Malu estava lá, e aí ela chamou as mulheres para uma conversa, a gente sentou numa sala para tentar pensar como é que a gente podia fazer o audiovisual mais justo. Daquela reunião, eu sugeri para a Malu, vamos fazer um grupo no Facebook para a gente conseguir falar com mulheres que não estão aqui nessa reunião hoje. Pensa, era uma sala na SPCine, era pequenininho. O negócio foi crescendo, crescendo. Hoje tem mais de 20 mil mulheres. A gente conseguiu juntar no Brasil inteiro essas mulheres. Então, nasceram subgrupos deste grupo. Então, tem Minas roteiristas, tem não sei o que, tem grupos em estados diferentes que são subgrupos do Mulheres Audiovisual, e a gente está percebendo o resultado disso nas próprias equipes, e muita gente saca que ali vira uma fonte para achar talentos. Então a pessoa fala, eu preciso de uma diretora de fotografia mulher. Tem. Deixa eu perguntar aqui no grupo. Vai aparecer, pipocar, onde você quer? Então ali virou classificados, mais ou menos. É um negócio bem legal. Olha, eu tô no grupo, eu posso confessar aqui que eu já fechei trabalho como locutora através do grupo, já peguei dicas de roteiro também, porque a gente também coloca algumas perguntas e aí as pessoas especializadas, as mulheres especializadas em cada área se ajudam e trocam informações, é muito bom mesmo. Muito Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Deixa eu aproveitar as duas mulheres que estão aqui nessa história. Vocês são a favor da cota de participação para mulher, por exemplo? Eita, calma. Audiovisuais, essas coisas? Só uma outra coisa antes de falar de cota. Claro. A gente, além desse movimento, a Débora Ivanov, assim, o Mulheres Audiovisual Brasil, nós somos 5 ou 6 administradoras só, então dá um trabalhinho, mas é muito legal, e aí beijo para todas, porque elas são muito foda. E aí a Débora Ivanov me chamou para fazer parte de uma outra coisa que está rolando também, de lideranças femininas, um movimento que está nascendo agora, mais mulheres, que a gente vai tentar pensar as mulheres para liderar movimentos, para ir adiante, sabe? Então, tem coisas muito legais acontecendo. Quanto à cota, eu não sei se você quer responder primeiro, eu tô tranquila, porque eu sei que isso aqui é muito divisor de água e um monte de gente pode desligar o podcast. Não, manda ver. Fica, por favor. O que a gente tá falando é válido. Manda ver. Bem, eu era meio contra, eu fui aprendendo, e aí eu fico vendo muito, assim, principalmente o movimento negro, muito mais do que os movimentos feministas, que tem coisas de reparação. Então, assim, tem que ter cota, tá? Infelizmente tem que ter cota. E aí depois esses ajustes viram naturais, porque a hora que você faz as pesquisas, eu vi uma coisa que a APRO fez de pesquisa, a Mari Souza com a Mari Youssef, se não me engano, que lideraram isso, de olhar nos briefings das agências, ter a obrigatoriedade de ter mulheres ali na direção de criação de algumas
campanhas. E, sem saber que eram mulheres, as campanhas feitas por mulheres ganharam milhões de contas a mais, entendeu? Porque deram a oportunidade de mulheres falar, vamos vender carro, vamos vender não sei o quê, contas que não iam para mulheres, entendeu? Bebida nunca ia para mulher. Alguns dos assuntos eram, tipo, dominados por homens. Então, eu acho que só de falar assim, olha que tem essa possibilidade, só ouça, deixa uma mulher aqui, tipo, né, tentar mudar a sua ideia, vamos lá, e aí a coisa anda. É muito interessante. Cristina, além das cotas, o que mais, ou de que forma políticas públicas podem ajudar a reduzir essa desigualdade, vamos assim dizer? Inclusive, vou agregar um dado aqui, que foi um dado que eu agora não me recordo exatamente a fonte, depois posso buscar e colocar por escrito no podcast, de que as mulheres, elas ocupam metade das cadeiras das escolas de cinema. Mas quando vão para o mercado, cara, elas atingem um percentual ridiculamente pequeno nos cargos de liderança. Menos de 20% dos filmes lançados no Brasil são dirigidos por mulheres. Roteiro é por volta de 25%, produção executiva tem bem mais. A gente conta histórias de mulheres através de homens, de narrativas masculinas. Então é muito doido, porque a gente tinha exemplos de filmes e séries com personagens femininos ali no centro da ação sendo contado por homens, então você tinha rivalidade, você tinha não sei o quê, você tinha milhões de coisas que eram exemplos péssimos e tal. E isso vem mudando. Então, isso que eu estava te falando da possibilidade, só abra a possibilidade para ouvir uma mulher. Como a gente tem formação melhor que a dos homens, a gente tem mais... as mulheres se formam mais, fazem mais cursos de extensão, fazem mais doutorado, e são dados MEC, tá? Não é só Ancine, não. Então, é muito importante ter oportunidade para essas mulheres. Só que acontece que muitas delas acontece um monte de coisas no meio do caminho. Mulher tem 2 jornadas, mulher tem filho, acontece zilhões de coisas. E aí a gente vai ficando. Só que a questão de políticas públicas, a gente está no momento que todas as políticas públicas estão assim, quase todas em stand-by. A gente tem agora as coisas ali estaduais ou municipais, você tem um oásis que é a SPCine, mas a hora que você vê federal, a hora que você vê Ancine, fundo setorial e todas as coisas que a gente custou tanto para implementar, estamos no momento exatamente que eu vi quando eu comecei a estudar, que foi o final da era Collor, que o cinema fez... acabou e renasceu das cinzas. A gente vai voltar, a gente é fênix, ninguém vai matar a gente é tipo praga, a gente vai voltar. Mas que eles estão nos exterminando, então. Então, a gente vai entrar nesse tema de mercado. Eu ainda gostaria de manter um pouco mais ainda no tema de espaço da mulher. Claro. Debinha, a palavra seria sua. Está preparada, minha querida? Nasceu preparada. Bom, vamos lá. Cristina, você falou um pouquinho sobre esse espaço que você foi conquistando, né? Como era antigamente. Hoje, mesmo dentro desse espaço, desses cargos que as mulheres estão começando a ocupar, o que você acha que ainda falta? A gente sabe que falta muita coisa, né? Mas, na sua opinião, assim, se você pudesse elencar assim, as principais conquistas ou as principais coisas que ainda falta como espaço para a mulher dentro do mercado do audiovisual e do cinema, o que seria, na sua opinião? Puxa, eu devia ter preparado uma colinha para isso, porque eu não pensei, mas assim... O papel do que a Débora Ivanov está tentando fazer de formar lideranças é muito importante, porque uma mulher vai puxando a outra, enquanto você tem esses boards, os canais todos liderados por homens e as produtoras todas sendo de homens, é muito mais fácil aquele cara chamar o amigo, chamar o colega, do que dar oportunidade para uma outra pessoa que tem uma formação melhor, está mais preparada para fazer, porque simplesmente não conhece, não tem aquele networking ali. Então, o nosso setor, o audiovisual como um todo, ele está amadurecendo, ele está crescendo, ele estava num processo de transformação lindo, maravilhoso. A gente estava chegando os argentinos para mandar um chupa Argentina, veio esse governo para mandar um 7-1 na nossa cara. Então, a hora que a gente voltar a crescer, a gente pode falar de todas essas coisas, de todas,
o que é preciso fazer para se tornar indústria. Porque eu acredito na economia criativa, eu sei que a gente gera emprego, que a gente gera dinheiro pra caralho, a gente pode crescer infinitamente mais. A gente tem modelos, exemplos incríveis do que foi feito nos Estados Unidos, que foi feito no Canadá, na Nova Zelândia, que dão muito certo. E a gente poderia aplicar isso com alguns ajustes do que estava rolando de Ancine e Fundo Setorial, que realmente precisava de ajustes. A gente agora, neste momento, está tudo em suspensão. A gente não sabe nem se a Ancine sobrevive. Mas o que você falou que os modelos que foram implementados no Canadá, o que é esse modelo? Como é? São várias políticas públicas diferentes de tax break, né, de incentivo fiscal para trazer a propriedade intelectual para aquele país, para fazer com que as produtoras, só nos Estados Unidos, por exemplo, a TV americana não era cota igual a nossa, que é pequenininha, 3 horas por semana, não, que agora até caiu a nossa cota. A cota era 100%, não exibia conteúdo estrangeiro na TV americana, entendeu? Então, o Canadá era uma coisa pequenininha, ele recebia muito conteúdo americano e viu que tinha essa possibilidade de economia criativa. Eles investiram, sabe quanto o audiovisual é responsável pelo PIB canadense? 25%. É muita coisa. Então, nós, audiovisual brasileiro, em 2014, 2016, não sei agora, nós éramos responsáveis por 2 ponto pouco ali do PIB. A gente era maior do que a indústria têxtil, a gente era maior que a indústria farmacêutica, a gente gerava mais emprego do que a indústria automobilística. Então, por que estão quebrando a nossa perna agora? Não faz sentido se falar como economia, estou falando como grana, não estou falando de cultura, não estou falando como o povo das miçangas. Aqui está baixando a americanizada que trabalhou e ganha dólar. E que adora diamantes, que acredita em dinheiro também. Não, gente, eu agora vou perder o pouco que me restava de pessoas. Oh, meu Deus. Não, tem que falta. É só para poder falar assim, que seja você esquerda ou direita, não importa. O que importa é, existe uma economia criativa que dá dinheiro, que dá retorno financeiro, e que isso não deveria ser ignorado. Muito menos por um governo que fala que se preocupa com a economia. É tipo burro, entendeu? Sim. E aproveitando esse gancho, e Cal, já passo para você a palavra, e já entrando no nosso outro tema da pauta, que é streaming, tendo em vista, e a gente depois vai entrar na questão governamental, mas é que eles se misturam, né, esses temas. Tendo em vista a problemática com a lei do audiovisual, né, que foi derrubada aí no final do ano passado, não foi renovada, né, e o problema com o fundo setorial e a chegada do mercado de streaming. O que você acha que vai acontecer com o mercado de audiovisual brasileiro em si, com este pano de fundo, que talvez pano de frente, que é a problemática dos fundos públicos de diversas maneiras e a vinda da verba privada com Globoplay, com Netflix, com Prime Video, pode ser até interessante, mas estamos perdendo o braço público de liberdade, quase que editorial dos filmes, de roteiro, enfim. O que você acha que vai acontecer com o mercado? Tem um monte de coisa acontecendo. Várias das cagadas que o governo está tentando fazer de impedir as leis, de fazer isso ou aquilo, a gente consegue, muitas delas, brigar no Congresso e segurar. Então, agora o momento é tentar salvar o Fundo Setorial e a Ancine. Ancine, inclusive, o board da Ancine está predominantemente com pessoas que não vêm da área de cultura ou que acreditam na economia criativa, na liberdade de expressão e tal. Então, é um problema que a gente precisa sanar, a gente precisa de pessoas técnicas nos lugares certos. Mas tudo bem, eu acho que ainda tem uma possibilidade de diálogo e de conseguir caminhar. E, de qualquer forma, 2022 isso acaba, tá tudo certo, a gente vai conseguir reaver todas as leis. O chato é que a gente estava começando a pensar em regulamentação do VOD, em obrigar os canais a terem cota, igualzinho a TV paga tem cota, e deu um boom no audiovisual. As produtoras passaram a ganhar mais dinheiro, passaram a contratar mais gente, mantiveram mais propriedade intelectual. Foi incrível para o nosso mercado o boom que deu a lei da TV paga. A gente precisava fazer a mesma coisa com o VOD e essa conversa não está mais na mesa. Isso é uma pena. Por quê? Por mais que a Netflix seja maravilhosa, eu te amo, Netflix, Amazon, Globoplay, todo mundo,
os streamings não dividem propriedade intelectual. A propriedade intelectual é deles. Isso quebra o que eu estava falando de economia criativa, de manter a fonte daquele produtor de renda por muitos anos. Então, sei lá, meu amigãozão, Escola de Princesas, não sei o que, todas as Peixonauta, propriedades intelectuais, falando só algumas animações, tá, gente? Propriedades que as produtoras brasileiras, essas de animação, criaram, elas, pensa bem, são licenciadas e relicenciadas para vários canais no mundo inteiro, dubladas e não sei o que. Isso vira uma fonte de renda para muitos e muitos anos. A hora que você faz uma produção que o único dono daquela produção é uma Netflix ou qualquer outro VOD, esse produtor não é mais dono daquilo. O que acontecer com aquilo é propriedade daquele streaming. Então você deixa de ter lastro nessa economia criativa, entendeu? Você perde valor nessa cadeia de produção. É uma mega cagada, a gente não poderia estar fazendo isso. Claro que é um prazer trabalhar com esses streams, óbvio, e estamos todo mundo aprendendo, é maravilhoso. Você ganha uma chancela, a Boutique, por exemplo, fez comigo Gigantes da Indústria, depois a gente fez Mauá. Na época que a gente assinou os Gigantes da Indústria, eles ainda não tinham assinado para fazer 3%. Eu recebi a ideia do 3% do lado do Thiago, eu e ele ali, a gente viu o primeiro ali no YouTube e tal. Depois ele virou dono da Boutique, tipo, a gente é amigo. Então, eu sei que eles terem feito 3% deu uma chancela para a Boutique, que faz com que todos os projetos deles possam ter orçamentos maiores, eles conseguem fazer coisas mais gordinhas. A primeira temporada foi mais barata, a segunda mais cara, os projetos seguintes um pouco melhores e assim vai aumentando, mas não mantém propriedade intelectual, que é a sua fonte de renda lá na frente. Então, é aquilo que eu estava falando de aprendizado, a gente tinha que continuar aprendendo e aplicando os modelos que deram certo fora, testando coisas que funcionaram em outros países para cá. Sim. Cal Quintas, ainda em streaming, cara, vai lá, manda ver. Ou outro, pode ir para outro. Não, acho essa discussão do streaming extremamente necessária e é o momento, né? É uma coisa que está acontecendo na Europa, eles estão se discutindo lá também, questões de protecionismo, questão de streaming. 30% de cota. Exatamente, e é tudo muito atual, é tudo muito recente e tal. Só para reforçar uma coisa que você estava colocando, Cristina, em relação à economia criativa e tudo, eu coloquei isso aqui já num dos outros podcasts, mas é que a informação é muito fodona. A indústria de entretenimento americana é a segunda indústria economicamente que leva mais divisa para o país, só perde para a indústria aeroespacial. Olha tá? isso. E isso é dado científico, do livro do Frederic Martel, chamado Mainstream, que ele lançou em 2012. Então, assim, não é pouca merda, meu. É a segunda maior economia industrial nos Estados Unidos. Imagina o tamanho disso, né? Dinheiro, gera muito emprego. É muito importante. Não deveria ser ignorado. A gente não deveria ser tratado como o povo das miçangas, porque tem muita gente aqui fazendo dever de casa. Sim. A gente entrevistou uma pessoa aqui, que ele vai ouvir, mas tudo bem. A gente acabou fazendo um debate, né, sobre esse tema. Ele tem uma opinião um pouco polêmica, de que a gente se preocupa muito com a produção e se preocupa pouco com o resultado, entendendo que resultado é resultado financeiro, mas também as produções implicam em resultado social. Mas o ponto dele é que, e é um ponto dele, então estou trazendo porque eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer, de que não adianta fazer 150, 160, 170 filmes se ninguém assiste. Isso é o que ele falou, tá? Estou reproduzindo aqui. Assim, assistem 5, 7, 10 filmes aí que dão uma bombadinha, mas o resto ninguém vê porque não tem onde exibir. Falo, mas por que não tem onde exibir? Porque é ruim. É ruim, não tem como passar, não dá para entender o que está sendo feito. Gostaria que ou se fosse ele aqui encarnado, o que você diria? Cara, eu já sei até quem foi. Eu não sei se fica delicado eu responder como se fosse ele aí, porque eu não sei nem se eu ia estar na conversa. Mas, como é você e eu gosto de você já, eu vou responder. Olha só, esses 170 filmes, você tem filme de arte, você tem filme que vai só para mostra e que tem que ter um lugar porque está falando com um público, um nicho específico. Você tem coisas que
Isso, os 170 são os lançados, tá? Desses filmes lançados, tá bom que 5, 10 vão fazer sucesso de bilheteria, muito dinheiro de retorno e tal, mas outra parte não vai ter o retorno na bilheteria, ele vai ter no long run, em todos aqueles licenciamentos que a gente falou. E tem licenciamento à beça. E se a gente pensasse na economia criativa e pensasse nas cotas e tudo mais, a gente daria espaço para esses realizadores criarem a musculatura de fazer filmes cada vez melhores, porque os nossos filmes vão melhorando. Tal pode confirmar que eu não estou mentindo. Os nossos primeiros curtas lá eram uma bosta, aí o primeiro filme fica menos vergonhoso, depois a primeira série vai ficando melhor, e assim a gente vai ficando foda pra caralho conforme o tempo. Infelizmente, é o contrário de jogador de futebol. A gente fica bom com o tempo. E aí essa musculatura, os nossos realizadores precisam ganhar. E a única forma de ganhar e virar uma economia grandona, tipo Canadá, tipo Estados Unidos, tipo Nova Zelândia, é fazendo esse exercício público aí, para dar vozes, dar lugar para essas pessoas. Olha Recife, olha só o polo criativo foda que é Recife. Os caras com R$10, um clipe, um chiclete, é tipo MacGyver. Os caras fazem os filmes, você fala, não tô acreditando, e ganham tudo quanto é prêmio. Assim, com muito pouco, e isso eu tô falando que são exemplos que acontecem dessas pequenas oportunidades que a gente dá, através de fundo setorial, através de acordos regionais, coproduções, saem títulos foda que ganham prêmio pra gente, que ganham nessa escala de licenciamento, e no meio do caminho vai ter gente que vai ter um público desse tamanhozinho, que aí é o seguinte, vai ser melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Sim. Ó, só fazendo uma defesa, ele que vai nos ouvir provavelmente, que ele tem acompanhado, inclusive foi um dos entrevistados, o ponto dele, ele colocou isso, mas na sequência ele falou, o problema não é fazer o filme pequeno, mas tem um case, que agora não vou lembrar, minha memória é péssima, um case que eu não lembro em qual país da Europa. Pior que não, cara, pior que não. Eu vou chamar minha mãe. Eu tenho uma sinusite que não me permite essas coisas. Tá? Fabrício é ator também, fica suspeito, hein, Fabrício? A gente não sabe se é sinusite mesmo. Ele colocou o seguinte, fazendo assim, não é nem a defesa, mas complementando o ponto dele, é que na Europa teve um case que um cara, ele queria produzir algo pequeno, assim, que seria super segmentado, artístico, e que o produtor executivo buscou, através do mundo digital, comunidades no mundo, em todos os países, pessoas, para ele conseguiu agrupar essas pessoas numa rede, talvez num mailing, não ficou muito claro, e quando o filme ficou pronto, soltou para essa galera e muita gente viu. Então o produtor executivo teve uma sacada, né? Mas a gente tem caso no Brasil parecidíssimo com isso. Hoje eu não vou voltar sozinho, e hoje eu quero voltar sozinho. Eles fizeram um curta desse tamanhozinho, pouca grana, e aí eles fizeram toda uma coisa nas redes, o movimento LGBT todo sacou, era uma história de um adolescente, adolescente gay, tipo, tudo pra dar errado, para não virar mainstreaming. Deu mega certo, bombaram e fizeram longa com o dinheiro, conseguiram levantar o dinheiro para longa. Então, assim, casos assim, claro, existem em todos os lugares, até aqui. Mas e o longa vendeu e foi premiado, né? Acho que tem que colocar isso também. Foi muito premiado, vendeu para alguns países e tal. Pra cacete, tá nos streamings todos. Então, assim, é um case de sucesso. Mas a gente não pode tratar a exceção como regra, a gente tem que pensar no coletivo, entendeu? Oi, meu microfone tá... Na verdade, todas essas pessoas que defendem o fim da Ancine, fundo setorial, que questionam essas coisas, elas não estudaram lei de incentivo, enfim, todas as políticas públicas que são tão necessárias para o setor. E aí, quando você não estuda isso, quando você está, por exemplo, só falando de roteiro, estudando roteiro, você não sabe sobre política pública, e tudo bem não saber. O chato é você falar merda. Muito bem, bom, vamos para o próximo tema da pauta, Debinha. Vamos falar um pouco da comparação do Brasil com o mundo, as oportunidades que a gente tem, o que a gente tem a ensinar ou não. Vai lá, Debinha, a partir de você. Bom, a gente falou bastante aí dos Estados Unidos também, né, de como funciona esse mercado lá.
Considerando, Krishna, o cinema brasileiro e o cinema de outros países, o que você acha que nós temos que evoluir? A gente estava evoluindo em tudo, a gente estava evoluindo em linguagem, a gente estava evoluindo, os roteiristas estão fazendo um trabalho maravilhoso, estão crescendo, a gente tem nomes maravilhosos surgindo aí, com exemplos incríveis. A produção, a gente ainda tinha um aporte muito pequeno dos canais e de todos os, estou falando de todos os players, VOD, canais pagos, então com uma produção muito enxuta, fica difícil ter um resultado muito incrível. Só que conforme você vai mostrando que a audiência está gostando, você acaba chegando numa carteira maior, num orçamento maior ali. Então a gente estava num crescimento que era natural de crescer orçamentos e crescer tudo mais. Vamos ver o que vai ser, mas eu acho que a gente estava no caminho certo e a gente vai voltar para esse caminho. Boa. Cristina, você citou o lance, só pegando esse gancho, claro, aqui, você citou o lance de Recife e tal, dos caras conseguirem fazer coisas de MacGyver lá com baixo orçamento, essas coisas todas. Você enxerga essa regionalização como uma possível solução para a gente hoje? Com essa coisa de estar faltando dinheiro de financiamento público federal e tal? Então, solução eu não sei. Momentaneamente, é um band-aid que a gente está colocando aqui, entendeu? Vai salvar a lavoura de algumas pessoas. Muitas vão ficar pelo caminho porque é produtora demais, com verba de menos, se né, Ancine e FSA estão parados. Não é a solução, mas é um caminho. Agora, eu acho que é muito importante a gente ter outras vozes, a gente ter outras caras, a gente ter modelos diferentes dos Brasis que estão dentro do Brasil. Então, sei lá, quando eu entrei no History, eu botei o Eduardo Bueno, que falava mas para falar comigo, tinha o Fred Melo Paiva no Infiltrado para falar mineirês, andando, badapia. E aí a gente foi fazendo coisas com essas vozes, esses tons que nós temos tão legais. A gente não pode ficar naquela pasteurização tão grande de Rio e São Paulo, né, do eixo. E, sei lá, minha mãe mudou para Porto de Galinhas, eu estava falando com umas crianças, assim, isso, estou falando, tipo, 20 anos atrás, 25 anos atrás. As crianças falaram assim, ela fala igualzinha a televisão. E eu falei, cara, que louco, a televisão fala que nem eu, que bosta que Brasil é esse, entendeu? Que não dá outra voz, outro sotaque pra gente, que não é o nosso reflexo. Eu achei que eu tava mutado aqui. Eu vou misturar o tema agora que a gente tá... Porque senão não vai dar, eu tô tendo que controlar bem aqui o nosso tempo. Porque hoje, em tese, nós teríamos o nosso diretor do ao vivo, que é o Hugo. Mas ele tá produzindo um reality na Record, ele não pôde estar aqui com a gente, ele pediu já... Tá com Jesus, tá tudo certo. Tá com dinheiro, melhor ainda. Está comigo também, está com Jesus e está comigo, nós estamos dando dinheiro aí, Record. Pô. Ai, caralho! Bom, Krishna, vamos falar apenas Krishna. Falando sobre financiamentos. Sobre financiamentos e fundos. Assim, eu conheço, não sei se você provavelmente ouviu falar do Mário Borghinetti. Já ouviu falar dele? Ele trabalhou com o ministro Gil durante ele foi secretário, um dos secretários de cultura. Tinha o ministro da cultura, que na época tínhamos o ministério. Sério, bons tempos. Não, temos o Mário Frias agora, tá maravilhoso, gente. Estamos super bem representados. Talvez entrevistemos ele, não sei, vamos ver. Ai, meu Deus. Eu vou chamar uma super bancada aqui, que é pra... Não, a gente vai ter que falar, cara, se comprometa com a gente. Precisamos do seu comprometimento. Bom, vamos lá. Para fazer um equilíbrio feminino, a gente chama a Regina também. Ela é ótima para entrevistas, né, cara? Desculpa, eu não consigo. Ai, meu Deus. Exato. Bom, a gente, se não me engano, o Fundo Setorial foi criado em 2006, né? 2006, 2007. Sim, ele demorou para entrar em vigor e tal. Foi só 2013, 2014 que estava tudo a postos para rodar. Exato. E aí o Fundo Setorial, com a Lei da TV Paga e outros movimentos, a gente pulou, segundo dados que eu tenho, esses dados foram de pesquisa, de cursos que eu fiz de produção executiva, mas você pode me corrigir, fique à vontade, eu me coloco total aqui na posição de aprendiz, mas que em 2005, 2006, como eu disse, minha memória não é muito boa,
era produzido em torno de 15 a 20 filmes que eram exibidos no Brasil. Isso é a informação que eu tenho. Pode me corrigir. E que hoje em dia a gente está aí beirando 170 filmes e que realmente essas políticas públicas levaram a gente para um outro patamar. Mas o que você, na tua experiência, o que você entende que essas políticas, ou de que forma que você entende que essas políticas públicas poderiam ser melhores para ser mais bem executadas, para transformar a gente num modelo mais industrial de fato? O que você melhoraria nessas políticas públicas? Te conto, assim, para relembrar algumas dos dados aqui que a gente estava falando. Eu até peguei uma colinha para não falar bobagem. Boa, obrigado. Dados de 2014, o audiovisual, em bilhões, a gente era responsável por 24,5 bilhões, a gente estava na frente do papel celulose, indústria farmacêutica, eletrônicos e têxtil. Aí vieram os marcos legais, né? Primeiro, em 93, veio a lei do audiovisual, aí em 2001 veio a Ancine. Gente, eu estava nos Estados Unidos, eu lembro quando a Ancine nasceu. Aí, em 2006, veio o Fundo Setorial e em 2011, a lei da TV Paga. Em 2012, o Recine, que também foi muito importante. O nosso setor, ele tem uma curva assim, ó, tipo um V, é muito louco, porque a gente tinha uma produção muito grande, Vera Cruz, não sei o que, as pornochanchadas, então a gente fazia mais de 100 filmes por ano, a gente chegou a 107 filmes por ano, veio o período Collor, a gente passou para 3 em 92, 4 em 93, aí foi aumentando por causa da lei do audiovisual, isso demorou um pouquinho, aí você começa a ter o resultado das políticas públicas. Quando veio a Ancine em 2001, a gente já estava com 30 filmes por ano. Aí, quando veio a lei 12.485, que foi a lei da TV Paga, a gente estava em 100, e isso aumentou. O número de produtoras também, virou uma coisa gigante, que a gente tinha um número pequenininho, e aí você vê um salto do ano 2000 em diante, você tem uma curva ascendente, maravilhosa, e o impacto, tanto nas salas de cinema, como filmes lançados, que era o que eu estava falando, é um impacto gigantesco. Pensando que na Argentina, lembra que você me falou que a pessoa que tinha vindo antes tinha criticado ter 170 filmes por ano? Então, olha como é que estava falando bosta. A Argentina, no mesmo ano que a gente lançou 170, fez 200 filmes. Os Estados Unidos fez 800. Dos 800 filmes dos Estados Unidos, quantos viraram blockbuster? Pensa bem, pouquíssimos, né? Então, assim, você também conta nos dedos os que furam a bolha e os que dão certo, entre aspas. E com uma indústria funcionando, mega marketing. Uma indústria madura. Então, o legal não é a gente comparar com os Estados Unidos. Claro que a gente tem que ter os Estados Unidos e Canadá como norte, Nova Zelândia, mas a gente tem que ver a Argentina que está aqui do lado, que tem menos grana que a gente, que é menor. O que é isso, perder para a Argentina? Então, se a Argentina lançou 200 filmes e, sei lá, 5, 10 também viraram blockbuster, a gente tem que falar, não, beleza, estamos no caminho certo, sabe? É uma coisa que faz sentido. Ingressos vendidos, a gente passou foi um negócio muito doido. O hábito do cinema foi uma coisa crescente também. Agora, com o Covid, a coisa vai mudar, eu não sei quando. Até ter vacina, eu acho que a gente vai sofrer nessa área. Mas em 2002, a gente tinha 7 mil ingressos vendidos e em 2018 a gente tinha 23 mil ingressos vendidos. Então, é um negócio... Eu tô falando dados, eu tô olhando minha colinha, tá? Não tô falando bosta, não. Mas o que você adoro acha? Dados, gente. Eu também, cara. Vem falar bosta comigo, que você vê, papá. Vou numa festa, mas eu dou uma voadora, assim, olha essa aqui, ó. Olha Boa. Mas o que você acha? Digamos que em 2022 eu espero muito que o campo progressista esteja novamente no comando do país. O que você acha que a gente pode implementar de diferente para melhorar e para colocar a gente até em outro caminho, um caminho ainda mais gratificante e de crescimento mais poderoso? Cara, a gente já estava fazendo dever de casa. Se a gente voltar com isso, com o que estava sendo implementado, olhar quais eram os ajustes necessários,
né, seguir o caminho. Se o caminho era discutir a regulamentação do streaming, vamos discutir essa regulamentação. Se o caminho era fazer políticas públicas pensando na regionalização, vamos voltar com isso. Abrir mais para coproduções, porque, se eu não me engano, a gente tinha 14 países na lista de parceiros para coproduções, né, que a Ancine tinha estabelecido parceria. E isso era mega legal, porque abria pra gente Inglaterra, Índia, um monte de possíveis parceiros que financeiramente era muito importante. Então, só de voltar com essas políticas públicas e implementar as novas já seria maravilhoso. Mas a gente vai ter que voltar, sabe, dar 2 passinhos para poder voltar onde a gente estava. Vai ter que ser isso, porque nem a Ancine, nem o Fundo Setorial estão funcionando direito. Bom, nós estamos com 51 minutos de entrevista. O Cal, a gente tem o nosso teto de 1 hora. Cal, até fazendo um parênteses aqui, eu sei que o Cal estava com uma agenda bloqueada. Como é que tá, Cal? Você consegue segurar mais 10 minutinhos? Mano, eu sou produtor, né, brother? O produtor sempre segura mais 10 minutos. Então ótimo. Bom, mas eu prometo que eu não vou passar esse nosso limite de 1 hora. Ó, Deb, faz a última pergunta e a gente vai pro quadro para encerrar. E essa pergunta eu peço para a Cristina responder em 2 minutinhos, para que a gente consiga. Tá bom, por favor. Desculpa se eu falei muito, Imagina. E eu tô me sentindo... É engraçado que esse papo eu tô me sentindo mega panfletária e eu nem sou. Mas eu tô me sentindo muito, porque virou essa conversa, né? A gente dependendo puxa. da conversa, eu pareço tarada, pareço puta. Cada hora eu pareço uma coisa. Imagina. Aguarde o próximo programa, Cristina. É isso. Gostei, cara. Muito bom, muito bom. Vai lá, Deb. Eu posso sair um pouco do tema de financiamento, Sim, Fabrício? sim. Pode fazer. Tá ótimo. Cristina, eu queria perguntar para você, né, como espectadora agora. Eu ouvi falar de um teste de Bechdel, eu estudei um pouquinho sobre ele também, que fala sobre a representação das personagens femininas dentro do cinema, né? Que normalmente são feitas 3 perguntas. Se mais de 2 mulheres, de 2 personagens têm nomes, se elas estão conversando entre si e se o assunto não é sobre um homem, né? Sobre o universo masculino ou sobre relacionamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa representação das personagens dentro do cinema nacional. Se você realmente vê essa mudança, né, essa transição, ou se ainda a gente está pedalando ainda para chegar lá. Esse teste de Bechdel é maravilhoso. Inclusive, eu conversei com a pessoa que criou e tem um monte de coisa que, por sorte, muita sorte, assim, sou muito grata de ter rolado na minha vida. E uma delas também foi ser membro do board do Geena Davis Institute aqui no Brasil. Esse teste de Bechdel é surreal que tantos filmes não passem. E eu não estou falando só de filme brasileiro, estou falando de filmes do mundo, assim. Não tem 2 personagens com nome que falem entre si sobre um assunto que não seja homem, né? Que falem de coisas da vida, qualquer outra coisa. A maioria dos filmes não passa, e isso é muito doido. Mas está mudando? Está mudando. Claro, quanto mais roteiristas mulheres a gente tem, mais personagens femininos reais a gente tem, mais mulheres de verdade, porque não é o ponto de vista masculino sobre uma mulher, é uma mulher de fato escrevendo aquilo ali. Então, muda pra cacete, muda. E eu tô vendo essa mudança acontecer e é muito legal. Quando você tem mais mulheres numa sala de roteiro ou quando você tem chefia dos canais, dos VODs, mulheres, a gente passa menos sufoco em ver situações que você fala, não acredito que eu tô vendo isso aqui. Porque ainda tem. Então, é legal ver corpos diferentes. A gente representada não sempre é gostosa, a linda, não sei o quê, sabe? Não. Nossos corpos são tão diferentes, homens e mulheres. E é muito legal que você mostre, principalmente para as meninas, que é uma coisa do Geena Davis Institute, que prega que if you can see it, you can be it. Se você pode ver, você pode ser. Então, a menina que olha o show da Luna e imagina que ela pode ser aventureira e pode ser não sei o quê, ela começa a acreditar naquilo. A menina que vê a Maju apresentando o jornal fala, eu posso estar nesse lugar. Então é muito importante colocar os nossos personagens, as nossas mulheres em todos os lugares tão naturais, porque a gente está em todos os lugares. Então, por que os nossos personagens
tem que estar no papel da gostosa, da dona da casa, da chata, da não sei o quê, né? Da crise. Muito bom. Muito bom! Mais 2 minutos, caralho, falei. Não, foi ótimo, foi ótimo. Foi ótimo. Vamos Essa colocação agora... foi genial, Cristina. Colocação genial, cara. É do caralho ver que tá rolando pelo menos esse tipo de consciência, esse tipo de movimento para mudar um pouco a coisa. Parabéns, meu. Parabéns. Muito bem, muito bem. Vamos agora ao nosso quadro para finalizar este podcast. É um momento legal porque o quadro é bom, eu gosto pelo menos, mas isso indica que está acabando a nossa entrevista. Vamos agora ao Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem. Cristina, o Curtinhas do Convidado funciona assim. Eu te faço uma pergunta e você responde em uma palavra, ou em uma palavra não, né? Mas você vai entender o que eu tô dizendo. Ou o mais próximo disso, ok? Beleza. Ó. Desafio aceito. Muito bem. Vamos lá. 3 filmes brasileiros favoritos. A Deriva, Cheiro do Ralo, Que Horas Ela Volta. Olha que mulher, você vê? A Deriva primeiro, porque tipo, ai caralho, fala comigo muito. Muito bem. 3 filmes estrangeiros favoritos. Relatos Selvagens, Amélie e 8,5. 3 séries favoritas. Years and Years. Puta que pariu, eu tinha que estar mais afiada aqui. Vocês vão ter que cortar meus respiros. Tranquilo. É super. É isso que a gente quer, essa espontaneidade. Tá. Tá, então eu vou falar uma factual, uma ficção. Vamos falar coisas diferentes. Mindhunter. Years and Years, Mindhunter e o do Abdelmaci, o último. A última. Boa. Globoplay. Cara, esse quadro é um quadro muito desafiador, ao meu ver. 3 diretores ou diretoras favoritas. Eu fico com vontade de falar todos os argentinos, não posso. Então eu vou falar... foda, não vou dar essa chance para os argentinos. Chupa Argentina, filha da puta, não. Eu vou puxar a sardinha pro lado das mulheres. Eu vou falar da Tata Amaral, da Laís Bodansky e vou falar da Ana Moy Laerte. Inclusive, gente, eu sei que tem que ser rapidinho, mas o filme da Laís, que chama Cartão Vermelho, me fez estudar cinema. Quando eu fazia jornalismo, eu vi o curta dela, a gente é quase da mesma idade, e eu vi o curta dela e falei, caralho, é isso que eu quero fazer também. Eu não posso ficar fazendo só jornalismo. Curta, perceba. Olha o poder do negócio, olha o poder do nosso trabalho. 3 países que têm as melhores produções. Gente, pago pau pros ingleses num grau que eu até casei com um, né? Eu fui casada com inglesa. Tipo, os ingleses conseguem fazer tudo melhor. É muita filha da putagem, porque os americanos ganham dinheiro, mas os ingleses é que fazem direito. Uhum. Não vou nem falar dos outros países. Chupa mundo. Mundo. Chupa mundo. Uau! 3 países com as melhores formas de financiamento ou com a indústria com um funcionamento que você entende que é ou que são ideais. A raiz americana, que não é mais tão aplicada, que é igualzinha, muito parecida com a canadense, a francesa e a neozelandesa. Muito bem. Que filme a pessoa está ouvindo agora este podcast? Você vai falar para ela, desligue agora esse podcast e vá assistir. Pode ser filme, pode ser série, o que for. Tem um filme, gente, que tá, se eu não me engano, é Netflix ou é NetNow, que é muito maravilhoso, brasileiro, para desopilar o fígado para este momento de pandemia, que você tá afim de matar seu cônjuge. Você quer jogar o cônjuge da janela,
você vai ver, pelo amor de Deus, La Vingança. É um road movie comédia que você, tipo, sério, vai ser engove o negócio. O seu fígado vai sair limpinho amanhã. Que delícia. E a última pergunta. Krishna Marron, ministra da Educação? Deus Da me cultura, livre. da cultura, desculpa. Deus me livre. Não, eu não tenho, é engraçado isso, tá vendo que a gente tava falando de autoestima? Eu não estudei política pública o suficiente, acho que eu teria que estudar muito mais para poder ter um cargo desse. Se me oferecesse, eu ia falar, não, obrigada. Muito bem, este foi o Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Cal, suas considerações finais, Calquintas. Demais, Cristina. Agradecer muito. Valeu cada gota do perfume que eu passei antes dessa entrevista. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Sinta-se cheirado. Adorei te rever mesmo. Eu adorei essa luz que você deu pra gente em relação a essa mudança que a gente está tendo no mercado agora, com essa participação feminina, com essa representação, que eu acho que é mais do que necessária, estava mais do que na hora. Um beijo gigante pra ti. Sim, fica em casa. Boa. Debinha, suas considerações finais. Krishna, foi um prazer estar aqui com você, assim, sua energia, enfim, sua história, muito. Sem dúvida é um exemplo aí para outras mulheres também que querem entrar nessa indústria de cinema, e é muito bom saber que estamos tão bem representadas por você e tantas outras mulheres maravilhosas. Então, muito obrigada, querida. Obrigada demais. Krishna, agora as suas considerações finais. Querida, obrigada demais por me chamar, obrigada por ser tão legal comigo, por me dar esse espaço. Fico mega grata, honrada, tipo, que lindo. Todo mundo que tá ouvindo e que eu assistindo, obrigada. Saibam que tudo isso que a gente tá passando vai passar, tipo, vai ficar tudo bem. A gente renasce das cinzas, tem lugar para todo mundo e a gente tem que continuar contando boas histórias cada vez de forma melhor. Vai dar tudo certo. Muito bem, você viu tanto que a Krishna ensinou hoje pra gente aqui e no final ainda dá uma aula de humildade, né? Uma pessoa com esse, meu Deus do céu. E Krishna, por favor, deixa aqui a informação das suas redes sociais para quem ainda não te segue. Para quem quer saber sobre audiovisual e ter todas as notícias do setor, capacitação, tudo de graça, Imprensa Marron. Para quem quiser humor e putaria, o meu pessoal, Krishna Marron. Tá tudo lá, Instagram. E a Imprensa Marron tá também no Facebook e no YouTube com um monte de aula com gente infinitamente mais foda que eu. Muito bem, muito bem. Ó, eu sigo, eu assisto, cara. Tem uma faculdadezinha. Faculdadezinhas Marron. Grátis. É de grátis. Bom, muito bem, este foi mais um episódio de Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e YouTube, nos podcasts Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e Anchor. Entrem também no catarse.me, digitem lá a Roda de Cinema e façam a sua contribuição, ok? É isso aí, um forte abraço, um grande beijo, outro e fui! Até a próxima! This is Sparta! E este foi o podcast Roda de Cinema. Deixa eu passar aí! I am not in danger, Skyler. Why so serious? I see dead people. I'm the king of the world! Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! I am the danger. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.